surto, término, ciúmes e reencontro com o ex. Saiba aqui no canal os bastidores da nova crise entre a mãe de Neymar e Thiago Ramos. Mas antes, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para você ficar por dentro do que há de melhor no mundo dos famosos. E agora, vamos à notícia. Há alguns dias antes do carnaval, Nadine Gonçalves e Thiago Ramos estavam curtindo umas férias na Espanha depois de reatarem o relacionamento, mesmo contra a vontade da família de Neymar. Entretanto, um novo surto de ciúmes do modelo fez com que ela o deixasse sozinho no país europeu e voltasse para o Brasil. Decidida a terminar a relação com Thiago Ramos, Nadine antecipou seu retorno e isso deixou o modelo ainda mais irritado. No domingo de carnaval, ela esteve na Sapucaí para ver a sua filha desfilar pelo Salgueiro. Rafaela Santos, sua filha, foi quem revelou em entrevista que a sua mãe estava lá no Sambódromo do Rio, mesmo não havendo nenhum registro dela por lá. Na mesma noite, Neymar pai apareceu pela primeira vez ao lado de sua namorada, Mariane Bernardi. Ambos estavam juntos no camarote mar. Porém, ele não foi o único ex-namorado de Nadine Gonçalves presente na Sapucaí. Rafa Talamaschi, o muso fitness com que a mãe de Neymar havia terminado em outubro do ano passado, também estava por lá, mas no camarote arpoador. Não demorou muito para Thiago Ramos ficar sabendo que Nadine havia se encontrado com seu ex-namorado no Rio, onde ela permaneceu alguns dias depois do carnaval. Além disso, ela não respondeu mais às mensagens do modelo, que insistia para voltarem. Então, Thiago fez uma live no último domingo e desabafou, abre aspas, para aqueles que dizem que eu estava com a mãe do tal, vocês mal sabem que ela estava com outro. E quem está ao lado dela, se falar o contrário, eu posto. Mal amada, dessa vez é diferente. Fecha aspas. Disse ele, chamando Nadine de Santa do Pau Oco. Depois, o modelo se desculpou publicamente pelas palavras, mas o dano já havia sido feito. E depois de toda essa polêmica, o jornalista Felipe Campos, no seu podcast, falou o que achava de Thiago Ramos e a sua opinião deu o que falar. Vejam agora Felipe Campos no Link Podcast falando mal de Thiago Ramos. Agora, retomando, ok, vamos falar de coisas sérias, né? Vocês esperam pela cancela, enfim. A minha cancela de hoje não tem absolutamente nada a ver com o Big Brother Brasil, mas tem a ver sim com um ex-participante de reality show. Um participante pra lá de controverso que quando entrou, talvez a gente trabalhou com o benefício da dúvida, dele ser um cara mais interessante, dele mostrar realmente ao que veio, dele poder mostrar um lado dele que talvez ninguém conhecesse, mas ele não fez muita questão, na verdade, de ir por esse caminho, né? Na verdade, o que ele sempre quis? Ele sempre quis, na verdade, se colocar diante as situações aonde todo mundo depois coloca ele no papel do coitadinho. O que está acontecendo com ele? Será que ele é assim mesmo, né? Será que ele está sofrendo algum tipo de retaliação, de problema? Qual será o problema? Enfim, qual será o enigma que ronda ali Thiago Ramos, né? Thiago Ramos, como vocês sabem, foi namorado ali de Nadine, mais conhecida como Neymar, a mãe de Neymar. E aí ele bastou pouco. E vocês lembram que toda a participação do rapaz na vida da Nadine sempre foi muito conturbada, levando ali aos excessos de quebra-quebra, quebrando as coisas dentro da casa e enfim, saindo de ambulância do prédio e todas aquelas polêmicas e aquelas discussões acaloradas da forma como nós assistíamos, e tudo isso seguia cada vez mais longe, até o ponto que ela deu um basta, né? Pois é, pessoal, na última segunda-feira, eu não vou nem chamar de influenciador e nem de modelo. Primeiro, ele não é modelo, né? Porque modelo pra mim vive da moda, vive de campanhas publicitárias, vive de absolutamente tudo aquilo que a indústria oferece para um modelo. Ele não é modelo. E detalhe, ele não é influenciador também.
né? Porque ou existem outros influenciadores no mercado que, com toda certeza, navegam de braçada e ganham realmente o seu rico dinheirinho através das suas redes sociais e não desperdiçando argumento idiota na forma como ele profetizou em cima da própria Nadine, a mãe do Neymar, chamando ela inclusive de santa do pau oco, né? E traidora de M, como vocês assistiram e como vocês sabem da história. Pois bem, só que o rapaz esqueceu de que a Nadine, eu quero só deixar uma coisa bem clara. Eu vou falar da Nadine já já. A Nadine, a mãe do Neymar, por mais defeitos que ela tenha, por mais decepções que ela tenha, você pode ter certeza de uma coisa: se não fosse ela, esse rapaz não existiria. Se não fosse a Nadine, a Neymar, ninguém saberia quem era esse cara. Quem seria Thiago Ramos? Tanto que o namoro dele com a Nadine, tanto que o envolvimento dele com a mãe do Neymar garantiu para ele uma vaga em A Fazenda. Ou ele acha que ele entrou somente pelos lindíssimos olhos verdes que ele tem, ou pelas polêmicas que ele criou aqui fora? Não, ele entrou por causa disso. Ele entrou porque lá atrás, lá no começo da carreira, não é carreira, lá no começo das histórias dele, quando ele começou a surgir, ele chamou a atenção da imprensa justamente por ele estar com a mãe do Neymar. Então, a partir daí, ele não teria mais nenhuma chance, ou ele não poderia ter feito o que ele fez, de ter xingado e ter proferido em cima dela tudo que ele falou naquela live que ele fez na segunda-feira. Ou seja, extremamente inconsequente, um cara completamente desorientado da vida, daquilo que quer, né? Por quê? Porque acabou a Fazenda, acabaram os 15 minutos de fama no reality, e quem caçou isso no reality, e quem talvez não abriu portas aqui fora pelo próprio comportamento que fez e acabou sendo expulso, foi ele mesmo, né? Não foi ninguém, não foi a Clarissa que cancelou ele, não foi o Ricardo Ventura, não fui eu, foi ele mesmo através das atitudes que ele teve. Vocês lembram disso? Vocês sabem exatamente o que ele fazia quando ele bebia nas festas. Pois bem, passado tudo isso, ele resolveu fazer uma live no dia seguinte pedindo desculpas, que ele estava extremamente alterado, que ele não estava em consciência, em sã consciência, justamente. Agora vocês me dizem uma coisa: até quando isso vai acontecer com o Thiago Ramos? Até quando essa história vai continuar? Porque a partir do momento que ele xinga, inclusive a mulher que deu oportunidade para ele, porque se ele tivesse tido juízo, essa é a grande verdade, e o ego dele fosse menor, e ele não tivesse colocado as expectativas dele adiante da própria relação, você pode ter certeza que hoje o patamar seria outro, completamente diferente. E não simplesmente da forma como ele se colocou. Porque ele quis se colocar, inclusive, acima da relação. Ele quis se colocar acima da mãe do Neymar. Sabe? Então, ou seja, para ele o que importava era ele aparecer, ele surgir. O ego dele é tão gigantesco que o importante para ele é ele estar em evidência, né? Ele ser comentado. Agora, eu não sei até que ponto, aí vem a legião de fãs, lavar sua boca antes de falar do Thiago. Preste atenção, vocês, entendeu? Vocês que devem prestar atenção, na verdade, antes de vocês virem falar um absurdo desse pra mim, inclusive. Porque eu sei exatamente do que eu estou dizendo. Sabe? Aonde fica o respeito? Qual é o respeito que ele tem por essa mulher que realmente levantou o nome dele e abriu e escancarou uma oportunidade, uma vaga para ele em A Fazenda? Agora vamos para o outro lado, para a Nadine. Muito me admira. Eu não acho que uma mulher não deve refazer a sua vida. Eu acho sim, como estão fazendo comigo, e muita gente falando sobre a Babi Cruz, a esposa do Arlindo Cruz, né? Só que ele ainda não está sepultado. Ela já pode ter sepultado ele lá atrás, enfim, mas ele ainda está vivo. Essa é a minha concepção. Agora, a Nadine, ela poderia ter experimentado um pouco melhor toda essa questão, ter analisado um pouco antes dela expor a filha, o marido, o próprio Neymar, ela mesma, diante de uma situação
tão frágil e vulnerável como ela entrou com esse cara. Sabe? Se vocês pegarem os antecedentes do Thiago Ramos, vocês verão quem ele é. Ele, para poder galgar ou para ele conseguir o que ele quer, ele é capaz de qualquer coisa. Principalmente ele se envolveu com um vendedor de coxinha lá em João Pessoa, né? Quando ele ainda estava lá em João Pessoa, né? Que ele começou e que ele queria tal, ele precisava, eu acho que se manter ali, ficou com um rapaz que era o vendedor de coxinha. Depois ele teve um envolvimento com uma senhora de mais de 50 anos na Espanha, onde essa mulher tinha os bens dela, e essa matéria foi transmitida no A Tarde é Sua com essa própria senhora que mora na Espanha, uma espanhola, abrindo absolutamente tudo pro Bruno Tálamo ao vivo. Ela por Skype na Espanha e o Bruno Tálamo entrevistando ela. Então, ou seja, de santo ele não tem absolutamente nada. Eu só acho o seguinte, para você ser oportunista ou querer fazer das costas dos outros o grande degrau da sua vida, eu acho que o mínimo que você tem que ter, se você quer realmente, é talento para isso. Porque, na verdade, quando você joga a tua vida de uma forma tão medíocre, dessa forma em que você não consegue nem escalar aquilo que você quer, é porque realmente você está abaixo da crítica. Essa é a grande verdade, sabe? Agora, todas as vezes que vocês veem essas coisas acontecerem e ele usa desse subterfúgio justamente para ele poder surgir e aparecer, é porque realmente eu acho que é fim do túnel, game over, e não existe mais nenhuma possibilidade, talvez, desse rapaz alavancar a vida dele, a não ser dessa forma aparecendo através dessas questões junto com a Nadine, a mãe do Neymar. Sabe, por que não vai estudar? Eu queria ver uma nota, sabe, eu queria ver uma matéria do Thiago Ramos. Thiago Ramos está fazendo curso de teatro. Thiago Ramos entrou na faculdade de economia, de administração, de história, de português, seja lá o que for. Mas é mais difícil você ir por esse caminho. É mais complicado, né? Você ter que encarar, né? E você criar atalhos na sua vida é muito mais fácil, só que as pessoas não se sustentam, porque elas não conhecem realmente o que é nível, como que é você lidar absolutamente com as outras pessoas e de que forma você vai edificar a sua vida. Essa é a grande verdade, né? Então eu sinto muito pelo que aconteceu com o Thiago Ramos. Foi uma vergonha e eu coloco isso abaixo da crítica, sem dúvida alguma. Foi uma vergonha o que ele fez, principalmente com a Nadine. Agora, eu acho muito feio também a Nadine, ela, depois de tudo isso ter acontecido, há 2 meses ela ter chamado ele para ir passar o Réveillon na casa dela. Sabe? Eu acho que chega de expor a família dela, chega de expor o filho, chega de expor o ex-marido, chega de expor a filha dela também. Eu acho que ela teria que também criar um pouco mais de juízo, e se ela quer realmente arrumar alguém, um companheiro na vida dela, que seja à altura daquilo de tudo que ela já vivenciou na vida. E que realmente seja um homem que banque, mas que banque as situações emocionais dela. E não simplesmente um moleque, que é isso, na verdade, que ele demonstra ser. Tá certo? Quer saber tudo sobre o mundo dos famosos? Se inscreva, ative o sininho e obrigado por assistir. Até a próxima!